Pai, nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã pelo teu amor, pela tua graça, porque o Senhor tem sido tão maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós, e o teu favor, a tua mão tem estado sobre a nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos pelo bem que o Senhor tem feito a nós. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, nesse nosso tempo devocional, que o teu favor seja derramado sobre nós, de maneira abundante, como o Senhor sempre tem feito todos os dias na nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amigos. Amém. Bíblia na mão, caderninho de anotações. Importante você ter sempre um caderno de anotações, ou pode ser no computador mesmo, mas é importante. Legal, amigos. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui, como eu sempre tenho feito nesse nosso início de live. Você se lembra de ter dado algum fora em alguma situação? Conta pra mim aí, vai. Conta pra mim. Hoje o tema é tolice. E eu pergunto a você: você se lembra de ter dado algum fora em alguma situação? Fala você primeiro, depois eu conto a minha. Vamos lá? Fala pra mim, qual foi um fora que você já deu na vida? Vamos lá? Escreva. Então vamos lá. Várias vezes, muitos, mas me conta, qual foi, mas em poucas palavras. Em poucas palavras. Se é que dá para contar o fora que você deu, né? Em poucas palavras, qual foi o fora que você deu? Aqui a Cici disse que ela aqui perguntou, a mulher era mais gorda e ela perguntou se ela estava grávida. Ah, esse é o tradicional. Tradicional. O que mais? Vamos ver. A Cláudia Bonifácio, ó, já até ressuscitou morto, ela disse. Olha lá, Cristiana Adorno, para quando eu beber? E não estava grávida. O Helder diz, errar o nome das pessoas. O Ricardo diz, dormir em pé esperando para atravessar a rua. Meu Deus. Vamos lá, estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Aqui no Facebook a Sandra disse, falar que é avó, que é avô da criança e na verdade é pai. Puxa vida, Sandra, meu Deus. Quem mais? Vamos lá, vamos escrevendo aqui. Perguntei aos amigos que não havia tempo se ela estava grávida, pois estava gordinha. Meu Deus, A Lia escreveu já, sim, muitas vezes confundi nome das pessoas também. Olha, perguntar se está grávida e confundir os nomes, isso aí é o de praxe, gente. A Correia Freud disse assim, achei que o marido era filho. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Vocês também, viu? A Vi colocou, mandar foto em grupo errado de WhatsApp. Meu Deus, meu Deus. Esqueceram o nome das pessoas. Peguei o carrinho no supermercado errado. Meu Deus. Corri, essa boa, a Alessa Paula, né? Colocou, corri para abraçar uma pessoa que não era quem eu conhecia. Que vergonha. Eu já fiz isso também. Já cumprimentei gente que eu pensei que era alguém que eu conheci, não era. Entrou no Uber errado. Meu Deus do céu. Quanta coisa, quanta coisa. A Daniele Queiroz colocou, fazer ligação para a pessoa errada.
Aqui no Facebook, a Sandra Campos colocou: dar os pêsames de pai vivo. O Fernando colocou: comer manteiga bolinha achando que era queijo. Meu Deus. Olha. Bom, vocês querem saber o meu? Quem quer saber o que eu... fora que eu já dei? Eu até postei já esse meu fora. Eu estava em Israel ano passado. E aí, no lugar que nós estávamos visitando, tinha dois rapazes que estavam gravando um clipe. Dois rapazes gravando um clipe. Eles estavam vestidos de maneira diferente, eu não sei de qual país, algum país da África. E aí, eu assim achei legal, eles eram cristãos, inclusive. Estavam gravando um clipe, fazendo uma coreografia e tal, mas eu não percebi que era clipe, né? E aí, alguns, olha lá, a Ana já até falou aqui, que ela estava junto comigo. E eu fui lá e entrei no meio dos irmãozinhos e atrapalhei a gravação. Eles tiveram que parar a gravação, porque eu entrei no meio da gravação para tirar uma foto com eles. Foi terrível, gente, foi terrível, né? E aí o pessoal ficou rindo da minha cara, óbvio, a caravana toda ficou rindo de mim, porque eu estraguei a filmagem, a gravação. Eles tiveram que começar tudo de novo e eles ficaram bravos comigo, né? Porque eu achei tão legal o visual deles e tal. Eu pensei que eles estivessem cantando ali, tirando fotos apenas, uma coisa simples. Eu entrei ali para tirar foto com eles. E aí eles estavam gravando e foi um negócio terrível. Foi terrível. Eu até coloquei, porque tem isso filmado, gente. Tem filmado. Eu vou colocar depois aqui no History, quando terminar aqui o nosso encontro. Eu vou colocar, porque eu tenho esse videozinho, ele é curto. Eu vou subir ele aqui no History do meu Instagram para você ver o que é que eu fiz e você rir um pouquinho do fora que eu dei. Mas vamos lá, vamos conversar, gente. Alguma vez na vida você já deu um fora falando coisas que não era para falar? Já. Fazendo coisas que não era para fazer? Pois é. Existem coisas que a gente fala e faz, e depois que passa, a gente percebe como nós somos ridículos, tolos. Não é verdade? A gente paga mico. Existem coisas, como eu disse, que eu já fiz, que depois que eu parei para pensar melhor do que eu fiz, eu cheguei à conclusão de que eu fui tolo, eu fui bobo e sem noção, né? Na verdade, existem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar mais cuidado com aquilo que nós falamos e como nós nos comportamos. Quem que nunca fez uma brincadeira numa hora errada? Quem nunca fez? Quem? Há coisas, veja, há coisas que você não pode brincar. Se você, olha só, por exemplo, ser engraçadinho numa hora tensa na vida de alguém, isso não cai bem. Fazer piada na dor de alguém, não convém. Fazer brincadeiras na hora errada, gente, pode trazer problemas sérios para você. Sérios. Por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, e aí você quer fazer uma brincadeira lá nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: olha, eu vim aqui soltar uma bomba. Isso é uma brincadeira horrível. Na hora errada, você vai trazer sérios problemas para você. Vai no consulado dizer um negócio desse, por exemplo. Você vai ter um problema sério. Então, tem gente, veja só, tem gente que quando está perto de alguém, faz determinados comentários que não cabe fazer. Por exemplo, você falar perto da Madre Teresa de Calcutá que você deseja comprar uma bolsa da Louis Vuitton, gente, esse comentário perto da Madre Teresa de Calcutá não cabe bem. Você falar perto do Gandhi que você comprou uma caneta Montblanc de $1.500, gente, isso não é legal, não vai cair bem. Com certeza você passaria por um ridículo, um tolo na frente dessas pessoas. Então nós precisamos aprender, amigos, a ter o bom senso, a não ser pessoas desagradáveis, inconvenientes. Que é aquela pessoa, o desagradável e o inconveniente, é aquela pessoa que brinca quando não se deve brincar.
que faz comentários quando não se deve fazer. Olha, gente, uma das grandes dificuldades que Jesus tinha com os discípulos dele era essa, sabia? Uma das grandes dificuldades que Jesus tinha com os discípulos dele era essa. Às vezes, Jesus estava falando uma coisa e eles vinham com outra coisa que não tinha nada a ver. Tem alguns momentos na Bíblia que o diálogo chega a ser cômico. E eu quero ler um texto com você que mostra acontecendo algo assim. Jesus estava falando uma coisa e os discípulos estavam entendendo outra coisa. Parecia conversa de doido, papo de doido. Olha só esse texto comigo que eu anotei aqui para vocês. Lucas capítulo 9, versículo 46 ao 50. Lucas 9, 46. Olha só. Para a gente ler aí 4, 5 versículos. Vamos lá. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé, ao seu lado. Então lhe disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. E disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Jesus disse: não o impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Veja bem, vamos lá. Então pegue aí as suas anotações. Olha só, porque eu quero falar algumas coisas importantes com vocês. Olha só. Gente, parece conversa de doido aqui. Você vai entender por quê. Jesus havia subido ao Monte Tabor e os discípulos haviam tido uma grande experiência, que foi a transfiguração de Jesus, onde as roupas e o rosto de Jesus haviam brilhado. Eles desceram do monte e um pai de uma criança que estava endemoniada veio até Jesus dizendo que os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio do menino. E Jesus estava falando sobre a sua morte, que ele seria traído. Quando Jesus termina de falar sobre a sua morte, olha o que acontece, gente. Começa uma conversa dos discípulos fora de hora. Uma conversa ridícula. Eles estavam dando fora. Estavam discutindo, sabe o quê? Você viu aqui no texto. Estavam discutindo quem era o maior entre eles. Jesus está falando da sua morte. O assunto era esse. E os discípulos agora discutindo quem era o maior entre eles. Gente, nós vamos observar aqui nesta manhã alguns comportamentos nossos que, se nós fizermos perto de Jesus, é comportamento tolo, fica ridículo. Vou repetir para vocês o que nós vamos ver nessa manhã. Alguns comportamentos nossos que, se nós fizermos perto de Jesus, não cai bem. Fica ridículo, que até em outro ambiente pode fazer um sentido, mas perto de Jesus não vai fazer sentido, vai cair muito mal. Quais são esses comportamentos tolos diante de Jesus? Essas tolices diante de Jesus. Anote aí, primeiro, perto de Jesus, anote isso, perto de Jesus, qualquer conversa, debate sobre poder e grandeza fica inconveniente. Anote isso. Vou repetir para vocês. Perto de Jesus, qualquer debate, conversa sobre poder, sobre grandeza, fica inconveniente, é tolice. Veja bem, em outras palavras, como eu disse, não cai bem, é inconveniente. Assim como também não cairia bem eu fazer uma brincadeira na sua dor. Você enfrentando uma dor e eu fazer uma piadinha com a sua dor. Ou falar de luxo para Madre Teresa de Calcutá. Pode ser que falar de luxo numa roda de gente rica dê certo. Mas perto da Madre Teresa a conversa
nem deveria existir. Você percebe? Na cabeça de Jesus, gente, não existe a categoria poder. Veja o que eu quero dizer. Preste bem atenção. Na cabeça de Jesus, não existe a categoria poder, porque Jesus não lidava com poder. Não é que ele desprezava ou diminuía o poder na vida dele. Não é isso que eu estou falando. Mas é que não era isso que ele ficava pensando. Perto de Jesus não existe debate de quem é o maior. E quem faz isso se torna tolo, ridículo. O poder na dimensão de Deus é outra coisa em relação ao que nós pensamos sobre poder na dimensão dos homens. Gente, todos nós seres humanos temos uma necessidade de poder, sabia disso? Todos nós como seres humanos. Todos nós seres humanos temos uma necessidade de poder. Por que, você me pergunta? Porque o poder dá para nós aquela sensação de segurança. Uma pessoa poderosa, ela tem mais opção na vida. Quem não tem poder não tem opção. Quem tem poder tem mais influência. Quem tem poder tem mais portas abertas. Quem tem poder não sofre pressão. Pelo contrário, é ele que pressiona. Quem tem poder tem decisão. Quem tem poder não precisa de ninguém para decidir. Ele que decide sozinho, ponto final. Quem tem poder tem autoridade. Quem tem autoridade tem poder. Por isso que existe aquele ditado que você conhece. Tem aquele ditado: quem pode manda, quem tem juízo obedece. Enfim, todos nós queremos ter projeção. E assim funciona o poder na dimensão dos homens. Na dimensão dos homens. Mas no reino de Deus, o poder tem um significado diferente, amigos. No reino de Deus, poder tem um significado diferente. Na Bíblia, o poder é a força e a capacidade que eu tenho de abrir mão das minhas prerrogativas. Na Bíblia, o poderoso não é aquele que tem mais autoridade, mas é aquele que sabe abrir mão dos seus direitos. Você vê que o caminho é o contrário, o caminho do Evangelho. Na Bíblia, gente, o poderoso é aquele que perdoa. Esse é o poderoso. É o que perdoa em vez de revidar, de ser vingativo. Na Bíblia, o poderoso é aquele que ama em vez de manipular. Na Bíblia, o poderoso é aquele que serve em vez de ser servido. É o que ajuda em vez de dominar e controlar o outro. Assim funciona o poder na dimensão de Deus. Então, gente, Jesus estava falando uma coisa e os discípulos estavam dizendo outra. Vocês percebem? Por isso que a conversa ficou conversa de doido. Conversa de gente maluca, de gente tola. Os discípulos estavam discutindo para saber quem seria o maior, quem teria o primeiro lugar. Essa era a discussão aqui do texto que a gente viu. Mas Jesus estava falando de outra coisa. Gente, o Filho do Homem, Jesus, abriu mão de ser servido. Ele até poderia exigir isso. Mas a Bíblia diz que ele veio para servir e dar a sua vida. Guarde, anote essas duas palavras: servir e dar. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, amigos, quanto mais preocupado você estiver com a categoria de poder, quanto mais você estiver preocupado com essa categoria de poder, mais tolo você vai ficar perto de Jesus. Porque ele não pensa nessas coisas. Você vai dar fora. Ok? A turma aqui do Instagram, ok? A turma também do Facebook. Tudo certo? Eu quero... Segundo, você quer anotar aí? Anote. Anote aí. Perto de Jesus, não pense
com as categorias de adultos. Anote isso. Perto de Jesus, não pense com as categorias de adultos. Anotou? Veja, perto de Jesus, amigos, os raciocínios adultos ficam ridículos, não dá certo. Eu vou explicar. Perto de Jesus vale a lógica das crianças, do mundo infantil. Jesus estava falando disso aqui para os discípulos, vocês viram que ele falou isso. E os discípulos não estavam entendendo, gente. Os discípulos não estavam entendendo nada. E aí Jesus mostra no versículo 48, Jesus mostra o seguinte: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: se você quiser estar perto de mim, a sua relação com o próximo tem que ser uma relação como das crianças. Você não pode me receber com a cabeça adulta. E aqui, é nesse momento que está o nosso maior desafio, meus irmãos. Nosso maior desafio. Hoje eu sou adulto. Muitos aqui adultos, grande maioria. Tudo que eu experimentei, vivenciei, as tristezas, as alegrias que eu passei ao longo dos anos da minha vida, me tornaram um adulto. Eu sou o quê? Eu sou a somatória de tudo que eu vivi na vida. Das coisas boas e das coisas ruins. E aí alguém pergunta, mas como é que eu posso voltar a ser criança? Não tem como. Olha, diante de tudo que eu experimentei na minha vida, durante os anos que passaram, como é que eu posso manter o meu coração com a doçura de uma criança? Essa é a pergunta. Tudo que você enfrentou na vida até hoje, como é que você consegue manter o seu coração com essa doçura de uma criança? Deixa eu me aprofundar mais aqui. Nós devemos entender que o valor de uma criança não está no que ela faz, no que ela produz. O valor do seu filho pequeno, da criança, não está no que ela faz, no que produz, mas no que ela é. Porque criança, gente, criança não produz. Criança não trabalha. O que criança faz? Criança come, bebe, dorme, brinca. Não produz. O grande valor das crianças qual é? É elas serem crianças. A riqueza de uma criança é que ela não produz nada. Ela serve para ser amada. E como adultos, nós precisamos resgatar isso na nossa relação com Deus. Veja, é isso que nós precisamos resgatar na nossa relação com Deus. Ele não nos ama pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas Deus nos ama pelo que nós somos. Que pai, me fala uma coisa, que pai deixa de amar o filho porque tirou uma nota baixa na escola? Que pai que deixa de amar? Mas nós pensamos que Deus nos ama menos quando nós erramos. Muitas vezes a gente pensa assim. Porque nos ensinaram na vida que a gente só seria amado se algum dia a gente servisse para alguma coisa. Ou seja, se você não for frutífero, se você não for competente, se você não se valer ou se fizer valer, você nunca será amado. Mas o desafio, gente, é de saber que nós podemos ser amados não valendo nada, sendo coisa nenhuma e até sendo inútil aos olhos humanos. Jesus anda na contramão deste mundo da competência. Jesus anda na contramão. Jesus ensina as pessoas a serem, entre aspas, inúteis. Entre aspas. É o que Jesus ensina. Isso não, veja, deixa eu explicar. Isso não tem nada a ver com ser preguiçoso, com ser indolente. Não é isso que eu estou dizendo. Esse ser inútil, neste caso que eu estou falando, é você ser amado por Deus, não porque você conseguiu chegar lá, não porque você conseguiu se provar, mas você é amado porque você é. Por que uma criança é amada? Por que uma criança é amada, sendo que ela não produz nada e até só dá despesas para os pais? Por que uma criança é amada? As crianças existem para serem queridas e amadas. E por que nós existimos diante de Deus? Nós existimos para sermos amados e sermos queridos de Deus.
Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Ah, meus irmãos. Isso é lindo demais. A minha imagem ficou meio estranha, meio diferente. Esfumaçada. A tela ficou fosca, né? Mas vocês estão me ouvindo, né? Isso é coisa do Instagram, gente. Então vamos continuar para a gente não perder a linha de raciocínio aqui? Nós existimos para sermos amados e queridos de Deus. Então, você que não tem a beleza, que as capas das revistas exigem, que não tem a competência que o mundo corporativo exige, que não tem as riquezas que o mundo exige para ser aceito, você existe diante de Deus por quem você é. Você é amado e você é querido por Deus e de Deus. Por isso que Jesus disse aqui no texto: quem receber uma dessas crianças, recebe a mim. Ser criança neste aspecto, é um desafio para todos nós. É um desafio. Nos sentirmos amados não pela nossa competência, mas sermos amados só por quem nós somos. E criança é interessante, não é? Quem tem filho pequeno, eu já tive, meus filhos agora já cresceram, mas eu tive meus filhos pequenos, e criança é muito interessante. Criança não para, fica para lá e para cá, criança é irrequieta, criança não tem rumo. Meu filho, o Ronaldinho, era assim, ele era super irrequieto, não parava o tempo todo. Onde eu ia, na casa dos amigos, na igreja, ele não parava, ele subia na galeria, descia e brincava. E quando terminava o culto, estava transpirando. Eu pensava que ele tinha entrado numa piscina, de tão molhado que ele estava, transpirando, ele irrequieto, brincava demais. Criança é assim, não é verdade? Nós adultos, nós somos tão bem treinados que nós parecemos passarinhos de gaiola. Veja a diferença. Criança é livre. E nós adultos, nós somos tão bem treinados que a gente parece passarinho de gaiola. Os nossos voos são voos de passarinhos, de poleiro para poleiro. Nós somos bem treinados, mas nós somos pássaros engaiolados na vida. Nós somos competentes, mas nós não temos a liberdade das crianças. Percebem isso, amigos? Percebem? A nossa relação de amor com Deus, de adulto, não é a mesma das crianças. Criança se sente como um pássaro selvagem. Não está preocupada com nada. Criança se sente amada. Criança se sente livre. E deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã que me acompanha nessa live. Preste atenção. Deus quer que nos sintamos homens e mulheres livres de coração. Nos sintamos amados. E sabendo que o amor de Deus não está condicionado a nada. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Jesus mostrou isso aos seus discípulos. Eles estavam com uma cabeça adulta. E Jesus mostrou que eles deveriam pensar com um coração de criança. Terceiro, anote aí. Terceiro e último. Você pode anotar? Então vamos lá, vocês estão me acompanhando aí? Tudo ok? Deixa eu ver aqui a turma também dos amigos do Face. Olha lá, tem uma turminha boa lá também no Face. Legal. Terceiro, anote aí. Perto de Jesus, ninguém precisa diminuir o outro para se provar. Eu vou repetir. Perto de Jesus, ninguém precisa diminuir, rebaixar o outro para se provar. Porque se fizer isso, é tolice. Se passa de tolo. Veja só, perto de Jesus, quando você tenta se provar, diminuindo o próximo, fica ridículo, gente. O que é que Jesus disse? Jesus disse lá no versículo 48. Jesus diz assim:
Olha só, quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior, disse Jesus. Então, olha só, então João tentou diminuir um homem que estava expulsando demônios. Ele tentou diminuir, no versículo 49. Ele disse assim: mestre, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome e nós procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Nós tentamos impedi-lo. A pergunta que faço: por que João tentou calar e desvalorizar um homem que estava expulsando demônios? Por que ele fez isso? Lembrando que o texto diz o seguinte, só para você entender, no versículo 39 e 40, só para você entender o contexto, diz o seguinte: um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos, disse o homem a Jesus, roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Então veja bem, esse é o contexto dessa história. Aí eu fico pensando, se eu não conseguir algo e tem outro conseguindo, como é que eu posso escapar da vergonha de não ter conseguido? Como é que eu posso escapar? Sabe como? Vou repetir a pergunta para você pensar aqui, ó. Se eu não conseguir algo, eu não consegui algo, mas tem outro que está conseguindo, como é que eu posso escapar da vergonha de não ter conseguido? Sabe como, gente? Desvalorizando e desqualificando o outro. É isso que muitas vezes a gente faz. Quando a gente não consegue e o outro está conseguindo, para a gente não passar tanta vergonha, a gente desqualifica as pessoas. E sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Inveja. O que é inveja? A inveja é quando eu tento desqualificar o outro para me provar. Percebe? Os discípulos tentaram expulsar o demônio de um homem, diz o texto, mas eles não conseguiram. Eles viram um homem que estava conseguindo e nem fazia parte da turma deles, né? Então eles tentaram diminuir, invalidar aquilo que o homem estava fazendo, para pelo menos não passarem tanta vergonha assim. Gente, o que é a inveja? O que é a inveja? Inveja é o sentimento de raiva que alguém experimenta quando percebe que o outro possui qualidades mais excelentes, belezas mais atraentes, propriedades mais valiosas. É quando essa pessoa não tem condições de se apropriar dessas posses ou virtudes e tenta diminuir, destruir o outro, a outra pessoa. E perto de Jesus, a inveja é pura tolice, fica horrível, é tolice, é ridículo. Gente, todas as vezes que eu senti inveja na vida, eu só consegui perceber depois. Sabe por quê? Porque a inveja, ela é muito sutil. O invejoso nunca se acha invejoso, óbvio. Nunca se acha invejoso, mas sempre acha que os outros são invejosos. Ou seja, todos têm inveja dele, mas ele não tem inveja de ninguém. Vocês percebem? Por exemplo, quando você diz que não gosta de alguém e não tem motivos claros para não gostar, pode esperar que daqui a pouco, daqui a um tempo, você vai perceber que você estava com inveja dessa pessoa por causa de alguma coisa. Às vezes pode ser inveja da beleza, pode ser inveja dos cabelos, pode ser inveja da simpatia, pode ser inveja do corpo, pode ser inveja da condição financeira, pode ser inveja do sucesso do outro, pode ser tantas coisas. Então, às vezes eu fico vendo, né, um cuidado, as mulheres acabam olhando para uma outra mulher bonita, e elas dizem assim, e essa daí, essa é uma piranha, e às vezes nem conhece.
Eu não gosto dessa. Eu não gosto dessa mulher. Mas depois, na verdade, o problema não é porque não gosta, é porque tem inveja. Porque de repente essa mulher, ela achou essa mulher mais bonita. Então tudo isso, gente, nos destrói por dentro. Tudo isso nos torna tolos, nos torna pequenos, bobos. Os discípulos revelaram aqui a fraqueza e mediocridade deles quando eles falaram do outro homem para Jesus. Isso tudo é um traço da nossa natureza carnal, gente. Da nossa natureza caída, mundana. Nós ficamos tolos agindo assim na vida. Perto de Jesus, as pessoas se tornam inclusivas. Perto de Jesus, as pessoas se tornam inclusivas e nunca intolerantes. Perto de Jesus, nós nos tornamos tolerantes, nunca exclusivistas. A intolerância, gente, ela vai bem com a religião, mas ela não cabe bem com Jesus. Os discípulos queriam que Jesus mandasse aquele homem parar de expulsar o demônio. Mas Jesus aqui está dizendo, em outras palavras, para os discípulos: por que eu vou mandar parar? Por que eu vou mandar ele parar? Só porque ele não é um dos nossos? O que ele fez? O que ele está fazendo é nobre. O que ele está fazendo é bom, é bonito. Então, gente, para a gente caminhar para um final aqui, ó, todas as vezes que eu vejo pessoas intolerantes, eu vejo religiosos. Vou repetir para você, guarde isso, anote. Todas as vezes que eu vejo pessoas intolerantes, eu vejo religiosos. Mas quando eu vejo pessoas inclusivas, eu vejo cristãos. Acho que é uma frase boa para você anotar. O que você acha? Todas as vezes que eu vejo pessoas intolerantes, eu vejo religiosos. Mas quando eu vejo pessoas inclusivas, eu vejo cristãos. Porque, como Jesus disse, no versículo 50, quem não for contra, é a favor. Isso tudo diz para nós que nós somos privilegiados por Deus nos chamar para fazer a obra dele, gente. Porque nós não somos merecedores. Mas nós fomos chamados por ele para salvar vidas, para restaurar corações, para recuperar a dignidade de quem não tem mais dignidade. Para valorizar aquele que não, aos olhos humanos já não tem mais valor. E isso para mim e para você como cristão, isso é um privilégio. É um privilégio. Eu quero concluir com você para a gente orar. Para se estar bem com Jesus, é preciso cultivar uma atitude humilde, simples como uma criança e de valorização do próximo. Foi essas 3 coisas que eu falei com vocês. Para você não ficar ridículo, não passar de tolo perto de Jesus, você precisa cultivar, vamos lá, primeiro, uma atitude humilde. Segundo, simples como uma criança. E terceiro, de valorização do próximo. Se você não entendeu nada do que eu falei, guarde pelo menos essas 3 coisas. Guarde essas 3 coisas. Guarde. Para você não passar de ridículo e de tolo perto de Jesus, cultive uma atitude humilde. Seja simples como uma criança. E valorize o próximo. 3 coisas. Pergunta a você não tem conseguido viver nessa dimensão de vida? Será que a gente tem conseguido ou não? Suas atitudes não condizem com esse padrão de vida cristã? Será que as nossas atitudes não condizem com esse padrão de vida cristã? Você deseja realmente ser essa pessoa humilde, essa pessoa simples como uma criança, e que valoriza e que ama o próximo? Essas 3 coisas, você deseja ser? Ah, Ronaldo, eu quero ser uma pessoa humilde. Ah, eu quero ser uma pessoa simples, como criança. E eu quero também amar o próximo, valorizar o próximo. Que o Senhor nos ajude, queridos. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor, nesta manhã, mude o nosso coração. Porque o problema nisso tudo é o coração, gente.
É o nosso coração. Se o coração não for tratado, se não houver uma transformação na nossa vida, amigos, não vai resolver nada. Nós vamos continuar todos e passar de ridículo perto de Jesus. Porque não é esse o padrão que ele deseja, que ele colocou para nós, como cristãos e filhos amados dele. Que o Senhor nos ajude e que estas verdades que hoje foram lançadas na sua vida, nesse terreno fértil que é o seu coração, produza frutos que vão glorificar a Deus. Em nome de Jesus. E eu quero orar com você nesta manhã. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que nós estamos tendo aqui todos os dias, por tudo aquilo que nós temos ouvido da tua parte. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado porque o Senhor ainda fala, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós queremos ouvir a tua voz. Queremos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor tem falado nesses dias. Fala mesmo conosco, continue falando, Pai. Porque nós sabemos que a tua palavra, ela vai transformar a nossa vida. Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido misericordioso e o Senhor tem perdoado as nossas falhas. Diante da história que nós vimos aqui, quantas vezes, em vez de sermos humildes, temos sido arrogantes? Quantas vezes, em vez de termos sido simples como crianças, temos pensado com cabeça de adulto e não com um coração de criança? Quantas vezes temos agido assim? Somos premeditados porque pensamos com cabeça de adulto. Oh, Pai, entramos por caminhos errados. Não temos sido simples, sinceros, humildes na tua presença. E também, Senhor, quantas vezes não temos valorizado o outro? Quantas vezes temos diminuído as pessoas? Temos sido até invejosos, até sem saber, sem admitir que somos. Mas muitas vezes temos sido invejosos. Pai, nos perdoe, porque nesta manhã nós aprendemos 3 lições importantes para a nossa vida e que nós queremos colocar em prática. Primeira lição que nós aprendemos, Senhor, é caminhar em humildade na tua presença. É caminhar em humildade na tua presença. E a segunda lição, sermos simples, livres, como crianças. E a terceira lição, que é de amar e valorizar o próximo, e não diminuir o próximo. Ajuda-nos a colocar em prática estas verdades. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos mais tolerantes com as pessoas, que sejamos mais amorosos, mais pacientes. Ajuda-nos, Pai, a sermos mais misericordiosos, a perdoarmos mais as pessoas. Quantas vezes somos duros e não queremos perdoar, e o Senhor tem nos perdoado tanto, mas tanto. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos nesta manhã. Eu peço que a tua graça e o teu favor esteja presente constantemente na nossa vida durante todo esse dia. Que esta palavra que foi lançada no coração dos meus irmãos fique mesmo no coração deles durante todo este dia, para que haja uma reflexão e que haja mudança de vida e de coração, que haja uma metanoia, mudança de mente e de coração. Em nome de Jesus eu oro. Abençoa os meus irmãos, o dia deles. Guarda os meus irmãos, livra-os do mal, livra-os de acidentes, livra-os dos desastres, dos assaltos. Livra, Senhor, desta contaminação do Covid. Livra, Senhor, guarda, protege, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor dê provisão financeira para aqueles que estão vivendo uma crise financeira. Que o Senhor abra portas de emprego. Que a tua graça seja abundante na vida dos meus irmãos. Oh, Pai, abençoa a família. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém.